fevereiro de 1985. Essa foi a data em que o futebol mundial, e mais precisamente o futebol europeu, começou a se transformar. Nesse dia, às 9 horas da manhã... Não, é sacanagem. Não pode, não, é brincadeira. Nesse dia, Cristiano Ronaldo veio ao mundo. Para a surpresa de muitos, inclusive até minha, o nome dele foi uma homenagem a Ronald Reagan, o 40º presidente dos Estados Unidos, que também, por acaso, era ator. Seu pai tinha Ronald Reagan, até então o ator, como seu ator favorito. E por isso acabou homenageando o ator americano no filho, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ou Papai Cris, Gajo, CR7, sim, não importa o que seja, começou a carreira aos 8 anos de idade no Clube Futebol Andorinha de Santo Antônio. Em 95, o Gajo assinou um contrato com o clube local chamado Clube Desportivo Nacional. E foi nesse clube que ele acabou ficando por 2 anos. Por volta de 1997, ele acabou se transferindo para o Clube Sporting de Lisboa, que foi o clube que me revelou e acabou sendo o clube de origem para aquela transferência que acabou culminando no Manchester United. Até então, o curioso é que ele só se transferiu para o Sporting do Desportivo Nacional por causa de uma dívida. O Clube Esporte Nacional tinha uma dívida de cerca de 450 mil escudos. E foi justamente por isso que ele acabou indo para o Sporting. Já então, num dos clubes mais famosos de Portugal, ele atingiu feitos até então inalcançáveis e impensáveis para muitos jogadores. Como, por exemplo, na mesma temporada, jogar nos times Sub-16, Sub-17, Sub-18, B e a equipe profissional. Isso não é para qualquer um. E além disso, logo na estreia, o que o Papai Cris fez? Marcou 2. Logo no começo, só para mostrar quem era. Contudo, quando tinha 15 anos, uma doença em seu coração foi diagnosticada. Uma doença muito séria na época. Essa doença, inclusive, poderia forçá-lo a desistir do futebol. Então, os dirigentes do Sporting, na época, foram conversar com a mãe dele, Maria Dolores, e explicaram que essa cirurgia poderia ter riscos graves. Mesmo assim, sua mãe deu autorização. E o coração dele foi cauterizado a laser. Que bom, né? Porque até hoje ele tem funcionado muito bem. Para se ter uma ideia da resistência e da força de vontade do Gajo, a cirurgia ocorreu de manhã. Ele foi liberado do hospital à tarde. E poucos dias depois, já estava treinando de volta com seus companheiros. Impressionante, né? Detalhe muito importante na carreira do Cristiano Ronaldo pela curta passagem no Sporting foi aquele jogo emocionante onde ele arrebentou contra o Manchester United, tanto que eles ganharam por 3-1 do incrível time inglês, e os próprios jogadores do time pediram para o Alex Ferguson comprar o Cristiano para ficar no lugar do Beckham, que já tinha saído para o Real Madrid, e substituir. O engraçado é que era para ele ter ido para o Arsenal e não para o Manchester United, mas os valores entre Arsenal e Sporting acabaram não se concretizando e eles não entraram num acordo. Pelo Sporting, Cristiano Ronaldo fez 31 jogos e 5 gols. E ainda conseguiu um título, a Supercopa de Portugal. De 2003 até 2009 foi o momento dele na Inglaterra. No começo, ele já conseguiu conquistar o seu espaço e a admiração de muitos torcedores do Manchester, e nesses 6 anos conseguiu começar a brilhar para o mundo. Lembrando que nessa época, de 2003 até 2009, muitos craques nasceram, atingiram o auge ou até morreram. Um exemplo bom de um craque que chegou no ápice da sua carreira foi o Ronaldinho, nas temporadas 2004 e 2005. E logo depois, com ele saindo do Barcelona, foi a vez de Lionel Messi. Ou seja, se a gente comparar bem, o Cristiano Ronaldo começou a brilhar um pouquinho antes do Messi. Um bom exemplo são os números: 292 jogos, 118 gols. E olha que nessa época a média nem era tão alta como a do Real Madrid, mas mesmo assim ele conquistou muita coisa. Nessa época foram 10 troféus levantados, entre eles 3 títulos da Premier League, 1 título da UEFA Champions League e 1 título do Mundial de Clubes, 1 Copa da Inglaterra, 2 Copas da Liga Inglesa e 2 Supercopas da Inglaterra. E ele podia ter levantado até o 11º título. Esse teria sido o título da Supercopa da Europa, que foi perdido para o Zenit na final. Que vergonha, né? Além disso, ele também conseguiu, nessa época, os seguintes feitos:
a primeira bola de ouro da carreira dele, que foi logo para marcar o início daquele brilhantismo todo do português, e o primeiro jogador a receber o prêmio Puskás do gol mais bonito da temporada. Mas foi em Madrid que ele começou a fazer história e realizou o sonho de ser o maior artilheiro do clube. Portanto, são 420 jogos, 426 gols, 128 assistências, para quem fala que ele é fominha, né? Logo, são 554 participações e gol. É muita coisa, né? É impossível não falar da importância de Cristiano Ronaldo. Desde que ele chegou em Madrid, é um título atrás de outro. O time que ficou mais de 10 anos sem ganhar uma Champions League, a 10ª, conseguida por ele, graças a ele. Com gol na final e tudo, ajudando desde o início. A Champions, da qual ele é o maior artilheiro, com 114 gols e 39 assistências. É o maior artilheiro e maior passador de gols. Também foi em Madrid onde ele conseguiu o recorde de mais gols em uma só edição de Champions, com 17 na temporada 2013-2014. E nessa temporada, 2017-2018, ele conseguiu o feito de fazer gols em todos os jogos na fase de grupos. Ele também é o jogador com mais hat-tricks no Campeonato Espanhol, são 32, 4 na frente de Lionel Messi. Ele também é o maior artilheiro do Mundial de Clubes, feito onde ele conseguiu também no Real Madrid, e um dos maiores campeões do Mundial de Clubes, junto com Toni Kroos. No Real Madrid, ele conquistou mais títulos do que no United, mas também ele tem mais tempo. São 12 títulos até o momento, 3 Champions League, 3 Supercopas da Europa, 2 Supercopas da Espanha, 2 Campeonatos Espanhóis, 2 Copas do Rei. E lá ele conseguiu, só no Real Madrid, disputando jogos pelo Real Madrid, mais 4 bolas de ouro, 4 chuteiras de ouro e 2 FIFA The Best. É pouco? Não é, né? Sim! Já pela seleção, como se ele já não tivesse passado por desafios grandes o bastante, ele teve de substituir uma era que era considerada uma das mais habilidosas em toda a história da seleção lusitana. Além de Deco, Figo já havia também comandado o time português às conquistas ou marcas mais expressivas. Apesar de Portugal nunca ter tido uma grande expressão no futebol mundial, ela sempre foi lembrada por um toque de bola refinado e por um daqueles times que sempre complicava o adversário. Um bom exemplo disso era o Portugal dos anos 50 e 60 com Eusébio, que sempre atrapalhou a vida de Pelé. Mas o tempo passou, Figo se aposentou, Deco permaneceu, auxiliou bastante Cristiano Ronaldo, Quaresma surgiu e não chegou a se firmar, e aí Cristiano Ronaldo começou a crescer e aparecer. Desde então, ele acabou se desenvolvendo tanto ao ponto de chegar a se tornar não só o capitão da seleção, como o jogador mais importante de toda a história. Não é à toa que em 2015, a Federação Portuguesa de Futebol o elegeu como o maior jogador português de futebol da história. E também, não é pra pouco, né? Dá uma olhada nesses números. Cristiano é o maior artilheiro da seleção portuguesa, com 79 gols. É o jogador que mais vestiu a camisa da seleção portuguesa, com mais de 140 aparições. É, atualmente, o maior artilheiro da Eurocopa, dividindo o posto com Platini, com 9 gols. E, na artilharia geral, se encontra a 6 gols de Puskás. Ele mesmo, aquele que deu nome para o troféu do gol mais bonito. Puskás detém o recorde com 84 gols marcados por seleções europeias, enquanto Cristiano Ronaldo ainda tem 79. Mas, até a Copa do Mundo da Rússia e, provavelmente, as próximas competições internacionais, ele deve vir a bater tanto o recorde de Platini quanto o recorde de Puskás. Mas uma coisa ele tem à frente de Platini e Puskás. Ele é o único jogador que marca o gol com a sua seleção em exatamente todas as competições que participou. Além de impressionante, ele conseguiu levar a seleção, que até então não tinha expressão no cenário europeu, ao título da Eurocopa de 2016. Sem contar que na época da era Felipão, a família Scolari, ele também conseguiu chegar na final. Mas infelizmente naquela época, o máximo que ele conseguiu foi o vice-campeonato. E detalhe, até aqui, toda essa lista de recordes e títulos não é de um jogador aposentado. Ele faz 33 agora e já conquistou 27 títulos. 12 vices, não esquece. Ele chegou longe muitas vezes.
Fora que é um jogador que só não marcou em 2 competições que disputou. Verdade. Supercopa da Inglaterra e Copa da UEFA na época de Sporting ainda. Ele era muito novo, 2003 e 2004. Lembrando que daqui a 2 semanas tem Real e PSG. E lembrando que é o único título que ele pode conquistar na temporada, porque o Campeonato Espanhol com o Barcelona lá na frente, Copa do Rei perdeu pro Leganés. E inclusive o PSG é um time que ele nunca marcou gols contra. Olha só. Pode bater mais um recorde aí, hein? E é um time que tem sido especulado como o futuro dele, né? Futuro. Quando se fala de uma transação envolvendo dinheiro e Neymar por Cristiano Ronaldo, ou Cristiano Ronaldo e dinheiro por Neymar, aí já Dinheiro, Cristiano Ronaldo, dinheiro. Aí já é gosto, talvez, a perspectiva. Mas o importante é, em questão de números, aquela velha polêmica de Cristiano Ronaldo ou Messi acaba ficando praticamente empatada. Tudo bem que em questão de títulos o Messi passa, mas em questão de vices também, exatamente. O que é fato é que ele passou por muita coisa e venceu muito mais coisa para chegar até aqui. Então, sem clubismos, é sempre ótimo poder presenciar e poder assistir grandes jogadores duelando pela carreira inteira. Isso não só no futebol, em vários esportes isso já aconteceu. Mike Tyson já teve isso, Muhammad Ali já teve isso, Pelé já teve isso, o LeBron James também já teve isso, e hoje em dia os 2 jogadores que comandam o futebol mundial são Cristiano Ronaldo e Messi. Então, gente, menos clubismo, o importante é curtir tudo isso, porque daqui a então vamos deixar o clubismo de lado mesmo. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Queríamos dar o parabéns para o Cristiano Ronaldo, 33 anos, ele que acompanha o nosso canal fielmente, manda sempre mensagem, mandando comentário, vive mandando os nudes daquelas... Não pode falar, isso não pode falar. Eu não posso mentir, não manda não, manda. Mas esse é o momento. Obrigado, Cristiano, por nos acompanhar. É um grande orgulho pra gente. E semana que vem voltamos com mais um vídeo, dessa vez não sobre o Cristiano, mas quem sabe qual é o próximo tema. Parabéns, Cristiano, até sexta-feira que vem. Sim! Deixa seu like.